Boa noite, amigos. Uma alegria, que bom que vocês estão aqui. E a gente agradece mais essa oportunidade de poder compartilhar as nossas reflexões que fizemos aí durante esse período. E no nosso encontro anterior, nós falamos sobre os reflexos dos nossos pensamentos em nós mesmos, né? Que tivemos como tema: onde o meu pensamento está, aí estou. Então falamos do nosso organismo, sentir aquilo que pensamos, falamos do estado de depressão ou estado depressivo quando estamos vivendo o passado, falamos do estado de ansiedade quando estamos vivendo o futuro, e assim nós tratamos do eu naquela oportunidade, né? Os meus pensamentos e os reflexos destes em mim. E hoje a proposta é falarmos do nós, como os meus pensamentos interagem com a coletividade, como os pensamentos dos outros influenciam na minha vida, nas minhas atitudes. E avançando, nós vamos então falar do pensamento em comunhão. Mas essa palavra comunhão, ela acaba, por conta das escolas religiosas que fizemos, acaba nos remetendo a um momento que acontece na religião católica. Mas vamos entender um pouquinho a respeito dessa palavra comunhão. E aí buscamos algumas informações. Várias fontes da internet dizem o mesmo, que essa palavra comunhão originou-se de uma palavra grega chamada koinonia. Essa é a pronúncia, escreve koinonia com K. Mas quando a gente pede um tradutor do grego direto para o português e insere essa koinonia ou koinonia, nós encontramos a palavra sociedade. Então esse termo foi bastante utilizado lá no cristianismo com o significado de participação, de companheirismo, de comunicação, de ter em comum e de compartilhar, entre outros termos bastante semelhantes. Então, de acordo com essas mesmas fontes, esse termo comunhão aparece pela primeira vez no Novo Testamento da Bíblia em grego, mais precisamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42, e explica a forma da vida cristã e como ela era compartilhada pelos seguidores em Jerusalém. Então, abrindo aqui um parênteses para a gente recorrer a esse capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, nós temos a passagem lá sobre a descida do Espírito Santo, nesse capítulo, que era no dia de comemoração de Pentecostes, que, pelo que consta, a comemoração de Pentecostes era uma comemoração sobre o dia de celebrar a colheita. A partir dali, então, Pentecostes acabou tornando-se como referência sobre essa descida do Espírito Santo. Mas sem entrar nessa questão da interpretação sobre o que se comemora ou não, o que queremos chamar aqui a atenção é para a união de pensamentos em torno de um motivo comum a todos. Então, numa comemoração, seja qual ela for, seja qual for o motivo, estão todos reunidos, unindo seus pensamentos para aquele motivo em comum. E é nesse sentido que a gente vem tratando. Então, fechando aqui essa questão da passagem do capítulo 2, voltando às fontes de informação sobre a koinonia, essas mesmas fontes citam que de acordo com a Bíblia, existem diversas formas de comunhão. E ele cita algumas, por exemplo, a comunhão de amizade, a comunhão com os pobres, a comunhão na fé, a comunhão no Espírito, a comunhão com Cristo e suas obras e a comunhão com Deus. Então, em suma, a koinonia é o que conecta a criatura
ao Criador e o seu amor. Mas no nosso dicionário vamos entender um pouquinho também, ver algumas definições do que diz o nosso dicionário em português sobre a palavra comunhão. E ali traz, por exemplo, o efeito, a ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir, identificação, comunhão de pensamentos. Então ele traz no sentido de que há uma ligação, há uma união, um compartilhamento. No juridiquês, comunhão trata sobre o compartilhamento ou posse entre duas ou mais pessoas de uma só coisa, que daí seria a comunhão de propriedade. E ainda o acordo de sociedade que, estabelecido através do casamento, firma um contrato entre os cônjuges. Então temos ali o acordo de comunhão de bens. Mas então até aqui nós tratamos dessa palavra comunhão em sua origem etimológica, alguns significados, tradução livre do grego para o português, quando que apareceu na Bíblia e por último o que dizem os nossos dicionários, né, a respeito dessa palavra comunhão. Mas e o Espiritismo? O que o Espiritismo nos diz sobre isso? Como entender a comunhão de pensamentos à luz da doutrina espírita? Então recorremos às nossas bibliografias da doutrina. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que traz uma coletânea de preces espíritas, mais especificamente logo no começo, o item 4, 5 e 6, ele vai tratar sobre as reuniões espíritas, justamente o que estamos fazendo aqui. E o item 4 traz para nós uma fala do nosso mestre, falando, relatada por Mateus no capítulo 18, versículo 20: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. É lindo essa passagem. Então, em nossos encontros, em nossas preces, muitas vezes a gente diz, né, Senhor, reunidos aqui em teu nome para mais esta atividade, e assim por diante. Mas aí eu pergunto, será mesmo que temos certeza de estarmos reunidos em nome de Cristo? Na sequência, nesse mesmo capítulo 28 do Evangelho, o item 5 traz o prefácio dessas reuniões espíritas, e aí ele explica e ele entra nesse pormenor, dizendo o seguinte: estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se acharem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam se encontrarão na Assembleia. Então esse trechinho que diz assim, não quer dizer que basta se acharem materialmente juntas, não basta estarmos aqui. Fui à casa espírita, fui à missa, fui ao culto, meu corpo estava lá, mas e o meu pensamento? Aí lembremos também da outra palestra, onde o meu pensamento está. Aí estou. Mas Júnior, daí não valeu de nada a minha ida lá, individualmente falando? Não, individualmente valeu. Com certeza valeu. Mas a questão que estamos tratando aqui é a comunhão, é pensamentos unidos no mesmo sentido. Então o que é preciso? O próprio prefácio fala: é preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem, ou seja, é preciso que a gente esteja com as intenções, os objetivos, o propósito seja o mesmo. Assim estaremos criando uma comunhão de pensamentos. E essa comunhão de pensamentos pode ser para qualquer coisa?
no que estamos tratando aqui, no que o Evangelho está nos dizendo, pensando na evolução moral da humanidade, obviamente o pensamento coletivo tem que ser para o bem. Tanto que ao final da frase ele diz: é preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intento e de ideias para o bem. Trouxe a finalidade. Deu o que era necessário e qual o motivo. Assim também em outras questões da vida, na família, no trabalho, no grupo de estudo, né? Estarmos reunidos para o mesmo objetivo. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no capítulo 8, traz, o título desse capítulo é Associação. Obviamente que o capítulo é um pouco extenso, ele tem 19 itens, e nós separamos alguns aqui para a gente refletir. E na introdução ele diz assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então essa associação, que é a comunhão em si, acontece pelo princípio da afinidade. Sem afinidade não acontece a associação. Vou dar um exemplo, uma analogia na parte tecnológica para a gente entender esse conceito da associação e da afinidade. Os nossos aparelhos celulares, eles trabalham numa determinada frequência. Existem alguns que trabalham até em 2 frequências ao mesmo tempo, mas trabalham numa determinada frequência. E conforme a gente está se deslocando, ao nos aproximarmos, por exemplo, de uma torre que está lá enviando e recebendo sinais, os nossos celulares automaticamente encontram e são encontrados por essa torre. Mas basta estar na mesma frequência para poder se conectar? Não. É preciso o quê? A afinidade. Nesse caso tecnológico, é preciso que a operadora dessa torre seja a mesma do que o celular está trabalhando. Aí acontece a afinidade, acontece a conexão. E aí, mais adiante, Emmanuel vem confirmar essa questão da associação, que ele diz assim: assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então aquela história aqui dos opostos se atraem não se aplica aqui. Pensemos nisso. Assimilamos, olha o que Emmanuel fala: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, guardemos essa parte, da nossa faixa de simpatia. Então eu acredito que esse texto de Emmanuel, ele é muito claro, né? Aqui podemos pensar em algo que acontece com muitos de nós. Por exemplo, quantos com vocês já aconteceram de estar pensando numa determinada pessoa e de repente você recebe uma ligação dela, você recebe uma mensagem, ou mesmo a pessoa aparece na sua frente. E aí o que a gente costuma dizer? Não morre mais, eu estava pensando em você. Não morre mesmo. Mas daí nesse exemplo que eu acabei de citar, de estar pensando numa pessoa e ela se comunicar com você, nós estamos falando de encarnados. Mas Emmanuel disse ali em cima que sintonizamos-nos com emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Então, pensando nos desencarnados, com quem nós queremos nos associar? Com benfeitores ou com malfeitores? E lá
no capítulo 26 de Mateus 41, tem a receita: vigiai e orai. É uma receita para nos associarmos a quem nos quer bem. Emmanuel continua a reflexão assim: toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata uma sombra maior. Vem de encontro com a leitura aqui. Qual pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Veja que muito interessante essa reflexão de Emmanuel, porque ele comenta, por exemplo, de uma pequena ferida que a gente não dá tratamento, não dá bola, algo que aparentemente é sem importância e de repente ganha proporções drásticas, né? Vamos dizer assim. E ele diz também sobre maledicências que nos precipita ao vício e a cólera sistemática que nos leva à loucura ou às trevas do crime. Então são situações que aparentemente sem importância e ganham proporções. A gente vai repetindo, mudando lentamente a nossa frequência e de repente estamos envolvidos, estamos associados com algo ruim sem nos darmos conta. Ele comenta, por exemplo, sobre esse vício de falar mal dos outros. É um vício. Olhar para o outro e ficar julgando e falando mal do outro. E se alguém te repele porque você falou mal de alguém, aí você diz: imagina, sou honesto, pago meus impostos em dia, vou no culto, vou na missa, todo final de semana. Sim, eu comentei culto e missa porque no Espiritismo isso não acontece. No Espiritismo não existe pessoas que falam mal das outras. Mas vejam situações em que entramos tão facilmente. Por exemplo, quando a gente liga a TV, ou lemos na internet uma notícia sobre um crime bárbaro, por exemplo, que chocou uma sociedade em algum lugar. Qual é a comunhão de pensamentos que acontece, que ocorre assim que essa notícia é divulgada? O ódio, a raiva, o que a gente vê, ou lê, ou escuta? Esse criminoso tem que morrer, tem que queimar no fogo do inferno. Então essa propagação de notícias verdadeiras ou falsas, mas que propagam o ódio, que geram um sentimento e um pensamento de ódio, de inveja, de tristeza. Mais uma analogia. Não sei se já observaram, por exemplo, à noite na rua, aquele silêncio, basta um cachorro latir, os outros da rua vêm tudo lá dos fundos do quintal, ele vai latindo lá do fundo até chegar lá na frente, ele nem sabe o que está acontecendo, mas vai aquela cachorrada latindo. Você vê que houve uma propagação de uma notícia e o resto veio correndo, embarcando na mesma sintonia, no mesmo pensamento, sem saber se era verdade ou não. Aí chega lá na frente, não tem ninguém na rua, sem graça, volta para trás. E aí Emmanuel diz: pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Quer dizer, atingimos patamares com os nossos pensamentos que a gente nem imagina até onde vai. E ele continua: potencial esse
que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. O que ele está dizendo aqui, senão o plantar e colher? Essa semana mesmo eu vi um post dizendo: você escolhe o que planta. Foi o Zé? Então, Emmanuel costumeiramente nos traz nas reflexões um mau ato, as consequências, que são os alertas que ele nos dá, e traz também, bom que é, a solução ou a prevenção, né, para nos ajudar. E assim ele fecha esse capítulo dizendo: estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, se os nossos pensamentos estão voltados para isso, para o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando, estaremos nos unindo em comunhão para o bem com quem quer o mesmo. Mudando um pouquinho a vertente do raciocínio sobre a comunhão do pensamento, em 2 de novembro de 1864, a Sociedade Espírita de Paris se reuniu para fazer 2 de novembro, vocês lembram que é finados. Eles se reuniram para fazer uma lembrança, uma homenagem aos falecidos amigos espíritas. Então, e aí, Kardec, por conta dessa reunião que a Sociedade Espírita resolveu se unir, elaborou um discurso sobre isso, uma reflexão que depois, no mês seguinte, em dezembro, foi publicado daí na Revista Espírita esse discurso de Kardec. Então ele vem dizendo ali sobre essa tradição de comemoração dos mortos, para dar àqueles irmãos que foram um testemunho particular de simpatia, para dar continuidade às relações de afeição e de fraternidade que existiam entre eles e nós. Aí ele fala assim, que existiam entre eles e nós enquanto eles estavam vivos. Eu achei curioso Kardec se referir dessa maneira. Mas ele inicia esse discurso com várias perguntas. E ele fala assim: mas por que nos reunirmos? Então vamos pensar no dia de finados. Por que nos reunirmos? Por que nos desviarmos das nossas ocupações? Não pode cada um fazer em particular aquilo que nos propomos fazer em comum? Não o faz cada um de nós pelos seus? Não se pode fazê-lo todos os dias e a cada hora do dia? Tem que ter um dia específico para isso. Então, que utilidade pode haver reunir-se num dia determinado? É sobre esse ponto que ele vai tratando. E assim, por exemplo, a disposição dessa reunião da Sociedade Espírita Parisiense a respeito da comemoração dos mortos é a primeira resposta a essas diversas questões, pois ela é o indício da necessidade de experimentarem ou experimentarmos, nos acharmos juntos em comunhão de pensamentos, porque eles se reuniram para o mesmo objetivo. E aí ele diz o seguinte: o Espiritismo vem ainda explicar a causa, os efeitos e a força dessa situação de espírito. Ele diz assim que ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. De fato é uma força. Mas ele pergunta: é uma força puramente moral e abstrata? Ele diz que não. Pois do contrário não se aplicariam certos efeitos do pensamento. É aquilo que falamos na palestra anterior. Se a força do pensamento fosse puramente moral e abstrata, a gente não sentiria esses reflexos.
Ele disse então que o pensamento é um atributo característico do ser espiritual, e lá no Livro dos Espíritos isso também está confirmado na pergunta 89A, quando a pergunta é: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E a resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. Então ele confirma: o pensamento é apenas um atributo. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Mas Kardec coloca: se o pensamento tem a força de agir sobre os nossos órgãos materiais, quanto maior não deve ser a força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Notem a importância dessa frase. Se tem a força de agir sobre os nossos órgãos materiais, imagine nos fluidos que nos cercam. O pensamento age sobre os fluidos, diz Kardec, ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, continua ele, portanto, com toda certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam e sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, para ficar claro aqui, lembremos da analogia que eu fiz dos celulares, onde os nossos celulares com diferentes operadoras estão emitindo e enviando sinais nesse exato momento. E esses sinais estão se cruzando, mas sem se confundirem. A mensagem que foi destinada ao celular do Júnior vai chegar para o Júnior, a mensagem que foi destinada para outro vai chegar para o outro, e assim por diante. E Kardec também faz uma analogia sobre uma reunião, sobre uma assembleia com uma orquestra. São várias as analogias que ele nos apresenta nesse discurso, e é interessante porque ele fala que na assembleia cada um produz uma nota, como se fosse numa orquestra. Disso resulta grande quantidade de correntes e eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão através do sentido espiritual. Então nós recebemos as impressões dessas correntes de pensamentos, de eflúvios, pelo sentido espiritual, assim como numa orquestra a gente recebe as impressões pelo sentido da audição. Mas ele continua dizendo, a reflexão, dizendo que assim como na orquestra existem situações harmônicas e discordantes, na comunhão de pensamentos também há pensamentos harmônicos e há pensamentos discordantes. E aí ele diz o seguinte: quando o pensamento ou o conjunto é harmônico, a impressão é agradável, a gente se sente bem. Quando é discordante, a impressão é penosa. Aqui vemos então a força que o pensamento causa e os reflexos em nós, né? Então, se todos forem benevolentes, todos os assistentes da assembleia experimentarão um verdadeiro bem-estar e vão se sentir bem. No entanto, se ali se misturarem alguns maus pensamentos, eles produzirão um efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido. Imagine vocês num frio tomando um banho quente e um fio de água gelada no meio. E aí você vai tomando banho tentando desviar dessa água, não é? Aí aqui também a gente lembra do exemplo que eu dei do criminoso. Quando a notícia é exposta ao grande público, imaginem a corrente de pensamento de ódio e raiva que esse criminoso vai receber lá. Qual será o resultado desse volume de pensamentos chegando para ele? E Kardec diz que então essa é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática. Aí reina algo como que uma atmosfera salubre, onde se respira à vontade.
daí se sai reconfortado, porque aí nos impregnamos de eflúvios salutares. É o que acontece aqui nas nossas reuniões espíritas. Estamos todos aqui buscando um conforto, buscando um consolo, buscando uma paz. E assim recebemos essas boas impressões, essas boas sensações. E aqui assim também se explicam a ansiedade e o mal-estar indefinido que sentimos num meio antipático, onde pensamentos malévolos provocam correntes fluídicas malsãs. Então, acontece, por vezes, às vezes a gente chegar num ambiente e não se sentir bem. Eu estava bem, cheguei aqui, fiquei, daqui a pouco você já recebe uma impressão ruim. Tem gente que é muito mais sensível do que eu, sou meio casca grossa ainda para essas coisas, mas tem gente que já sente de cara e só percebe assim, mesmo sem saber explicar, eu preciso sair daqui, preciso ir embora. E aí se retira, depois de um tempo é restabelecida essa energia boa, né? E a pessoa fica mais tranquila. Então, a comunhão de pensamentos, diz Kardec, produz, pois, uma espécie de efeito físico que age sobre o moral. O homem o sente instintivamente, foi o que dissemos aqui, porquanto procura as reuniões onde sabe que vai encontrar essa comunhão. Mas às vezes a gente recebe uma influência e fala assim, vamos numa confraternização assim, e aí você chega lá na confraternização e de repente a situação não está legal. E você fica incomodado com alguma coisa e não sabe explicar o que é. É porque tem pensamento ali que está te atingindo. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, ele absorve novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ali ele recupera perdas fluídicas que ocorrem diariamente pela radiação do pensamento, assim como recupera pelos alimentos e perdas do corpo material. Então, o que acontece aqui nas reuniões espíritas? Às vezes a gente passa o dia em situações que nos desgastam, e aqui a gente se refaz. Ao mesmo tempo em que a gente pode entender também como é que a gente se sente tão cansado depois de um dia estressante de trabalho. E aí Kardec explica na sequência que aparentemente fugiu ao tema principal, que é a comunhão do pensamento, mas não, ele precisava explicar aqui a natureza e os efeitos dessa comunhão de pensamentos. Ele explica também que muitas vezes se vale dessas comparações, de analogias, né, para explicar as questões espirituais, para não cair em conceituações puramente filosóficas, né, tornando mais compreensível as explicações, assim como a gente falou aqui do celular, dos cachorros e assim por diante, que parece às vezes que são exemplos meio forçados, mas que facilitam a compreensão do conceito, né? E aí ele também traz mais um efeito, falando dessa força que adquire o pensamento em conjunto. Ele diz assim: sendo a vontade uma força ativa, essa força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como a força muscular é multiplicada pelo número de braços. Se eu, por exemplo, tentar pegar essa mesa sozinho, provavelmente não vou conseguir, mas se unirmos aqui mais 3 ou 4 pessoas, a força empregada será muito maior e o trabalho vai ser executado. A atividade de irradiação que a gente faz é exatamente isso. É a força do conjunto que atinge o fim almejado. Lembremos também, houve uma época das correntes de orações, que a ideia é maravilhosa, o conceito é ótimo, mas por que hoje a gente já não vê tanto as correntes de orações acontecendo? Tirando o fato de que há forças contrárias trabalhando para derrubar esse tipo de ação, de atitude, as correntes de oração às vezes no final vinha com uma praga no final. Se você não mandar essa corrente para mais 10 pessoas dos seus contatos, vai cair um raio na sua casa, vai queimar os seus aparelhos, vai acontecer, você vai chutar o canto do sofá com o seu dedinho.
Então vinha uma praga, e aí isso foi caindo em descrédito, que talvez seja o que as forças contrárias queriam, que as pessoas parassem de orar no mesmo sentido, parasse de haver uma comunhão de pensamentos para o bem. E Kardec continua a reflexão explicando uma das dificuldades de se trabalhar a comunhão de pensamento, que é quando a reunião é muito numerosa. Quanto mais pessoas, mais heterogêneos tornam-se os pensamentos, né? E aí dificulta ter uma homogeneidade. E Kardec diz que isso se deve ao quê? À imperfeição da natureza humana na Terra. Se não fosse isso, quanto mais pessoas, melhor seria. Mas hoje, dada a nossa imperfeição, ainda é difícil. Quanto mais pessoas, mais pensamentos diversos, heterogêneos vão ter, e aí você não consegue a comunhão necessária. E ele faz mais uma analogia sobre isso, dizendo que se mesclam elementos heterogêneos nessas reuniões que paralisam a ação dos bons elementos. É como se fosse grãos de areia numa engrenagem. Aí ele chama a atenção: para os espíritas, a comunhão de pensamentos tem um resultado ainda mais especial. O espiritismo nos prova que ele não é menor dos homens aos espíritos e vice-versa. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pela quantidade, o conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. E o que esses maus espíritos querem? Nos levar à divisão ou ao isolamento. Por isso os nossos imprevistos acontecem. E esse conceito que ele acabou de explicar é confirmado num ditado popular: a união faz a força. Não é? É verdadeiro tanto em questões morais quanto físicos. Se nos unirmos para levantar a mesa, a gente consegue. Mas se nos unirmos em pensamentos para o bem ocorre. Assim, pela comunhão de pensamentos, as relações do mundo visível com o mundo invisível deixam de ser individuais e passam a ser coletivas. E por isso mesmo, mais poderosas, diz Kardec. Estabelece a solidariedade, que é a base da fraternidade. Ninguém trabalha apenas para si, mas para todos. É isto o que não compreende o egoísmo. E aí, caminhando para o final, Kardec aborda a comunhão de pensamento pelo viés religioso ao final desse discurso. Então ele diz o seguinte, que todas as religiões, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. O objetivo deve ser a libertação do pensamento das constrições da matéria. Mas ele diz que, infelizmente, a maioria se afasta desse princípio à medida que fizeram da religião uma questão de forma. O que é essa questão de forma? É uma fórmula. Você executa essa fórmula e está tudo em paz, Brasil. Você está quite com Deus. Executa. E o pensamento executando essa fórmula. E aí ele complementa dizendo que cada um vai aos lugares, nesse sentido, né, da fórmula, cada um vai aos lugares das religiões, das reuniões religiosas, com um pensamento pessoal, sem nenhum sentimento de confraternidade. Está isolado no meio da multidão e pensa no céu somente para si mesmo. E aí ele volta no que nós falamos lá no início, quando citamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: certamente não era assim que o entendia Jesus quando disse: quando muitos de vós estiverdes reunidos em meu nome, eu estarei em vosso meio.
reunidos em meu nome, quer dizer, com um pensamento comum, mas não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina. Ora, e qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e ações. Assim, meus amigos, chegando ao final, farei o final, na verdade, com as palavras do próprio Kardec, ao final desse texto, desse discurso dele, porque está maravilhoso. Ele diz o seguinte, falando de maneira geral e sem alusão a nenhum culto: se as assembleias religiosas muitas vezes se afastam do seu objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna de pensamento, se os ensinamentos que aí são dados nem sempre seguiram o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não realizam todos os progressos ao mesmo tempo. O que eles não fazem num período, fazem no outro. Então quer dizer, porque cada um está num tempo de progresso. Sabemos que o Espiritismo é a grande alavanca do progresso em todas as coisas. Ele marca uma era de renovação. Saibamos, pois, esperar, e não peçamos a uma época mais do que ela pode dar. Acho que só essa frase daria uma outra palestra. Saibamos, além disso, fazer as necessárias concessões às épocas de transição, porque nada na natureza se opera de maneira brusca e instantânea. Tudo tem o seu tempo. Graças ao Espiritismo, compreendemos as forças e os efeitos do pensamento coletivo e podemos explicar melhor o sentimento de bem-estar que se experimenta num meio homogêneo e simpático, como explicamos anteriormente. Mas igualmente sabemos que o mesmo se dá com os espíritos, porque eles sabem receber os eflúvios de todos os pensamentos benevolentes que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam uma alegria maior neste concerto harmonioso. Os que sofrem sentem com isso um maior alívio. Cada um de nós, em particular, ora de preferência por aqueles que lhe interessam ou que ele mais estima, quando vamos fazer as nossas orações. E aí ele deixa um pedido: façamos que aqui todos tenham sua parte nas preces que dirigimos a Deus. Oremos e vigiemos os nossos pensamentos, lembrando que os nossos pensamentos ganham asas e atingem pessoas muito longe ou muito perto, de acordo com as nossas afinidades de pensamento. Meus amigos, muito obrigado pelos seus ouvidos caridosos. Fiquemos em paz.